Fala, juventude, aqui é o irmão Marcelo, líder regional de Porto Alegre. Eu quero deixar uma palavra no teu coração que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o tema da mensagem de hoje é vencendo as tentações. Nós vamos começar com essa passagem, onde Jesus foi tentado várias vezes pelo diabo. E o diabo ele sempre vai tentar no quê? Na nossa necessidade, na nossa fraqueza. E que nós possamos o quê? Vencer elas. Mas como é que a gente faz para vencer ela, irmão Marcelo? Jesus nos ensina aqui, usando o quê? Simples, a palavra de Deus. Ele usou a palavra, recitou a palavra todas as vezes que o diabo tentou ele. E se nós não temos a palavra no nosso coração, nós não vamos conseguir vencer. A gente vai acabar o quê? Caindo no pecado. E antes de cair no pecado, vem o que? A tentação. E para a gente vencer a tentação e não cair no pecado, nós temos que o quê? Usar a palavra. Por isso que é importante você ler a Bíblia, por isso que é importante você meditar, ir no culto, né, no culto dos jovens, independente do que for, você tem que estar com a palavra no coração. E Jesus nos ensina isso. E olha só que interessante que diz aqui também, nessa passagem aqui, de Atos capítulo 16, versículo 19, falando sobre Paulo e Silas, o quê? Na prisão. Paulo e Silas eles estavam presos. Por que eles ficaram presos? Porque eles ajudaram uma menina com espírito de adivinhação. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação, eles ajudaram ela o quê? A se libertar. A se libertar. E foi bom que eles fizeram? Claro, foi maravilhoso. Foi maravilhoso aquilo que eles fizeram. Fizeram uma boa obra, vamos dizer assim. Só que os senhores dela, o que eles fizeram? Prenderam ele, porque eles não acharam aquilo ali bom. E eles foram presos, foram atormentados ali, foram açoitados, e dizia assim, no versículo 19, né, Atos capítulo 16, versículo 19, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E assim por diante, estava falando o quê? Que eles foram presos, açoitados, e o que eles poderiam naquele momento dizer? Começar a blasfemar contra Deus. Eles foram tentados o quê? A negar até mesmo Deus, a negar Jesus naquele momento. Por quê? Pô, eu estou fazendo algo bom, eu estou fazendo algo interessante, que o quê? É falar da palavra, curar os enfermos. E o que acontece? Eu sou injustiçado. Muitas vezes você é injustiçado por alguma coisa, querendo fazer a coisa certa. Mas você não tem que ficar prestando atenção nisso, porque isso é uma tentação que o diabo quer usar na tua vida. É algo que ele quer fazer o quê? Você se afastar da presença de Deus. E o que Paulo e Silas fizeram na prisão? Começaram a adorar a Deus. Começaram a louvar, mesmo diante da tentação do quê? Da prisão, dos açoites, daquilo que poderia o que afastar eles da presença de Deus. E quando eles começaram a louvar, começaram a adorar, as prisões começaram o quê? A ser abertas. Por quê? Porque aconteceu um grande terremoto. E isso acontece porque quando você é tentado pelo diabo a você se afastar da presença de Deus, você é tentado pelo diabo a você cair na tentação de prostituição ou até com uma outra coisa pior, o que você tem que fazer? Louva a Deus, adore a Deus, escute a palavra de Deus. Por isso é a importância de você ir no culto, por isso é a importância de você ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra você vai vencer todos os dias, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu quero deixar no teu coração. O que você faz para vencer a tentação? Simples, ouça a palavra de Deus, e não somente ouça, pratique. No momento que você praticar, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, vai na paz, e glória a Deus.